Deus, estamos aqui mais uma noite para adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor Jesus. Nesta quinta-feira, estamos aqui para adorar, glorificar e bendizer ao nome do nosso Deus. Eu já quero convidar a você nesta noite para que está entrando ali na live da igreja, né? Para você compartilhar, mandar aí para os seus amigos. De repente tem alguém precisando ouvir uma palavra, de repente tem alguém nesse momento difícil que nós estamos passando, precisando ouvir Deus falar. Então nesta noite eu quero convidar a você para ser aí um missionário virtual e compartilhar no teu Facebook, compartilhar nos teus stories, compartilhar em todas as redes sociais, tá bom? Deus tem uma palavra para o nosso coração. Então você que está aí já compartilha, tá? Eu estou só dando um tempinho para você ser usado por Deus e compartilhar. Daqui a pouco nós vamos ter aí uma palavra aos nossos corações, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao meu e ao teu coração. Então nós vamos iniciar este culto de louvor e adoração, orando. Depois vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus e vamos ter uma palavra aos nossos corações. Estamos vivendo aí esse tempo difícil, mas temos uma convicção de que Deus está no controle de tudo, de que Deus está no controle e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós oramos em nome de Jesus. Queremos, Pai, te agradecer por mais um dia de vida. Queremos, aleluia, Deus, te agradecer por estarmos aqui, Pai. Nesta noite, Pai, eu quero apresentar cada vida, cada pessoa, Pai, que vai entrar nesta live, aquelas que já entraram. Deus, que o Teu Espírito Santo possa confortar, que o Teu Espírito Santo possa fortalecer, que o Teu Espírito Santo possa curar nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, chega neste lar, chega nesta casa, com a Tua graça, com o Teu poder, vai lá, com a Tua unção, Pai. Deus, aleluia, humanamente falando, está tudo fechado, mas o Teu Espírito está livre, o Teu Espírito está livre para ministrar, o Teu Espírito está livre para tocar, o Teu Espírito está livre para visitar esta casa, este lar, este casamento, esta pessoa que está aí do outro lado, cansada, abatida, ferida, mas que nesta noite, Pai, em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, eu ministro cura, eu ministro graça, eu ministro renovo do Senhor, Pai. Que neste momento, Pai, esta pessoa que ouve, que escuta, que vê esta live, seja tocada pela unção do Espírito Santo de Deus. Vamos adorar ao nome do Senhor Jesus. Deus enviou seu Filho amado, adore, para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu, Ele morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, aleluia. Temor não há, mas eu bem sei,
está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, você pode crer, eu posso crer no amanhã. Ele está vivo, porque Ele vive. Recalabanagaçai, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida, a tua vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, você pode declarar aí na sua casa: posso crer no amanhã. Cante comigo, adore comigo. Porque Ele vive, alabaço que andará, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo e por isso nós podemos crer no amanhã. Amém? Vamos agora ouvir o que Deus tem para falar conosco através da sua palavra. Oh, aleluia. Que maravilha, né, irmãos, estarmos na presença do Senhor Jesus. Estarmos diante de Deus. Você que está aí na sua casa, no seu lar, faça deste momento um culto. Louve juntamente conosco. No momento de oração, ore juntamente conosco. Se você está aí na sua casa, no seu cantinho especial, se você pode botar servo do Deus Altíssimo. Eita glória, esse vaso é crente. Porque, irmãos, aqui é um culto de louvor e adoração a Deus. A Bíblia diz que Jó, ele acordava pela madrugada, pegava o sacrifício e ia no altar entregar o seu sacrifício a Deus pelos seus pecados e os pecados do seu filho. Ou seja, Jó ia fazer um culto e ele tinha uma hora, um momento certo. Então, enquanto eu creio que por pouco tempo nós não podemos, o corpo de Cristo não pode se reunir na igreja, você escolhe um lugar aí na sua casa, você escolhe um momento, e nos dias de culto, terça, quinta e domingo, você prepara um local para que você possa ali juntamente conosco, cultuar a Deus, né? Louvar a Deus, glorificar a Deus e ser renovado e ser tocado pelo Senhor e ser fortalecido para que nós venhamos a suportar, para que nós venhamos a conseguir passar por este momento difícil que nós estamos passando. Hoje é quinta-feira e
se nós estivéssemos no decorrer normal das coisas, hoje seria na igreja o culto de doutrina. Então, para a gente não sair, né, da rota, assim podendo dizer, nós vamos trazer uma palavra de instrução para as nossas vidas. 2 Crônicas 7, verso 13 e 14 diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí ele diz no verso 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amém? Meus queridos, esse texto é um texto bastante conhecido da igreja, e eu quero hoje falar um pouco, tirar algumas lições desse texto. É um texto bem propício para os dias que nós estamos vivendo, para os dias que a igreja, não só a igreja, mas todo mundo está vivendo. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que temos um Deus fiel, nós percebemos que temos um Deus que nos toma para si, e nós entendemos que o nosso Deus, no momento propício, no momento certo, Ele é um Deus que responde às nossas orações. Quero falar um pouco de quando Deus se inclina para nós, quando Deus se inclina para ouvir o seu povo, quando Deus se inclina para ouvir o seu servo. Quero deixar claro aqui que quando a gente fala que Deus se inclina, né, nós estamos dando um antropomorfismo, uma forma física a Deus, para que você entenda que o nosso Deus é um Deus, apesar de ser espírito, Ele é um Deus poderoso, é um Deus atento, um Deus que se comunica, um Deus que se relaciona, um Deus que responde, um Deus que se preocupa. Aleluia. Porque às vezes alguém pode pensar assim: onde está Deus nesse momento? Às vezes alguém pode se levantar e questionar: onde está Deus? Deus está lá, irmãos, no seu trono e, como sempre, no controle de tudo. Então, irmãos, no capítulo 7, logo no início, você vai ver Deus visitando o seu povo. O contexto aqui era que Salomão tinha terminado o templo, e agora Salomão iria sacrificar ao Senhor, e no capítulo 7, logo no início, Salomão vai orar a Deus. É a Bíblia que diz que quando Salomão ele vai orar a Deus, Deus responde do céu com fogo, desce uma glória sobre aquele lugar. Os sacerdotes não conseguem se conter de tanta glória que desce nesse lugar. O que eu achei interessante é que quando eu estava preparando essa mensagem, você vai perceber que logo no capítulo 7, você vai ver que o homem está orando a Deus. Você vai ver que o homem está falando com Deus. Por quê? Porque sabe que tem um Deus que ouve, porque sabe que tem um Deus que pode confiar. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, queridos, é que independente da situação, independente do momento que nós vivemos, você precisa ter no seu coração uma convicção que o nosso Deus é um Deus que ouve a sua igreja. Quando nós vamos ver o verso 13, porque aqui até chegar ao 13 é Deus respondendo, é Salomão oferecendo sacrifício a Deus. Mas no verso 13, Deus ele vai falar com o seu povo e vai dizer assim: olha, se houver peste, se houver fome, ou seja, atinge os aspectos morais e espirituais de uma nação. Porque, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo.
Veja como a Bíblia é atual. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos sendo atingidos espiritualmente e também nos aspectos morais. As coisas não estão fáceis, mas nós temos uma certeza. O que Deus diz? O que Deus estava dizendo? Olha, quando as coisas estiverem assim, lá baixando a Arábia, quando as coisas não estiverem indo bem, lá manda a Gassúmbia, quando estiver um momento difícil, a nação estiver por um momento difícil, ele vai dizer: se o meu povo, a primeira coisa, irmãos, que você precisa entender é que você tem um dono. Isso é interessante, irmão. Que Deus ele vai falar assim com Salomão: olha, Salomão, se o meu povo. Então, Deus estava dizendo: eu cuido do meu povo. Só que o meu povo precisa estar segundo a minha vontade. E esse povo é meu. Eu faço como eu quero, eu trato como eu quero, eu conduzo como eu quero. E por mais que ele ande por um caminho estreito, no momento que ele se humilha, eu estou pronto para responder. Pedro vai dizer que vós sois nação santa, sacerdócio eleito, povo adquirido por Deus. Espiritualmente falando, nós fomos enxertados por Cristo na videira. Então essas bênçãos, elas subsequentemente vêm sobre as nossas vidas. Então, irmãos, você que está aí, passando por esse momento difícil, entenda, você tem um dono. Você tem alguém que olha para você. Você tem alguém que diz assim: esse povo é meu, apesar da luta, apesar da pandemia, apesar do momento difícil. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. E veja que Deus ele sempre trabalha nesse sentido. Quando você vai olhar ali 1 Pedro escrevendo ali no capítulo 2, ele vai dizer para o povo: olha, deixando pois toda inveja, todo engano, todo fingimento, toda murmuração, desejais afetuosamente como meninos, novamente nascido o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Veja que Deus sempre está preocupado, irmãos, com a nossa situação, como nós estamos vivendo o momento, como está a nossa vida espiritual. Deus nos exorta, irmão, a se humilhar. Deus nos exorta, irmãos, a andar pelos seus caminhos. Olha, irmãos, muitas pessoas, há muito debate na internet, é Deus, não é Deus, mas quando a gente olha para a Bíblia, você lê a Bíblia, quando Deus queria falar com o povo, e o povo estava distante, e o povo estava longe do seu caminho, Deus permitia algo acontecer, para quê? Para que o povo se voltasse para Deus. Às vezes Deus permite, irmãos, porque talvez eu e você estamos um pouco longe da verdadeira essência de Deus. Talvez nós estejamos um pouco longe do centro da vontade de Deus, porque servir a Deus, irmãos, é muito além do que vir ao culto na quinta-feira. Servir a Deus é muito além do que colocar uma Bíblia no braço e uma gravata e se denominar cristão. Não, servir a Deus é se humilhar, servir a Deus é se prostrar, servir a Deus é andar na sua vontade. Então, irmãos, ele vai começar o texto dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar, irmãos, é dobrar o joelho. Se humilhar é se prostrar, é se colocar diante de Deus. Irmãos, eu estava orando a Deus. Eu disse: Senhor, essa é uma palavra para o tempo que nós estamos vivendo, talvez um pouco dura, mas, irmão, talvez o que esteja faltando, talvez essa pandemia ainda não cessou, porque está faltando humilhação,
está faltando a gente se prostrar, porque, irmãos, a pandemia está aí, mas a verdade é, vamos ser sinceros, nós estamos vendo muitas pessoas, eu me enquadro nisso, preocupando consigo mesmo, se preocupar, mas não está preocupado realmente com o que está acontecendo com a nação, independente se é cristão ou não. O momento agora, irmão, é de se humilhar, o momento agora é de se prostrar, porque aqui o texto que nós lemos, e o Senhor me incita a falar para mim e para a sua vida através do seu Espírito, se nós se humilharmos, existe uma certeza, Ele vai se inclinar para essa nação, irmão. É impossível a igreja não ficar de joelho, é impossível a igreja não se humilhar, não se prostrar e Deus não agir. Então, sabe o que é que eu entendo? Estamos precisando se humilhar mais, estamos precisando se prostrar mais diante de Deus. O Salmo 51 vai dizer que a um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Então, irmão, quando nós nos humilhamos, Ele se inclina para nós, porque é a Bíblia que diz que quando o meu coração está contrito, quando o meu coração está quebrantado, quando verdadeiramente eu me prostro diante de Deus, Ele se levanta do seu trono para visitar a sua igreja. Nesta noite Deus está dizendo: se humilhe. Nesta noite Deus está dizendo: se prostre. Ei, irmãos, eu não estou falando aqui apenas de uma oração simples que eu faço na minha casa quando acordo, não. É de se humilhar, é de rasgar as vestes, é de chorar, irmãos, pela situação que nós estamos vivendo. Talvez, irmão, fosse preciso acontecer o que está acontecendo, porque, aleluia, não se chora mais por aquele que está perdido, não se chora mais, porque, aleluia, o pecado está aumentando e Deus está balançando, aleluia, não só Russas, não só o Brasil, mas todo mundo, e dizendo: eu ainda sou Deus, estou no controle de tudo. Então é tempo de se humilhar. Por quê? Porque se você quebrantar seu coração verdadeiramente, se a igreja do Senhor se voltar verdadeiramente, existe uma promessa para nós: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, se colocar de joelho, mas não, irmãos, de uma forma superficial, mas verdadeiramente, como Pedro disse, deixando a mentira, deixando a inveja, deixando a murmuração. Ei, irmão, olha, eu estou me segurando para não falar, mas eu vou falar. Ei, a gente só o que vê, irmão, aí na internet. Eu não tenho nada contra isso, porque eu seria hipócrita, eu também prego bênção. Mas, irmão, o momento agora é de se humilhar. O momento agora é de buscar a face de Deus. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Então se humilhe, rasgue as suas vestes, se prostre, porque um coração quebrantado em contrito não resistirá, ó Deus. Irmão, quando a terra, aleluia, quando o Brasil, quando Russas, quando a igreja acordar e se colocar de joelho, verdadeiramente, irmão, olha, a gente precisa orar mais, a gente precisa chorar mais, a gente precisa se derramar mais, irmão. O negócio está muito superficial. Eita Jesus. Aí ele veio dizer que se o meu povo se humilhar e orar. Orar por quê, irmãos? Por que orar? Porque a oração move os céus. O que é que move os céus? A oração. Então, a igreja não pode parar de orar.
A pandemia está aí, tá. O momento está aí, tá. As coisas estão difíceis, estão, mas a igreja tem que permanecer orando. Porque o texto diz, se eu me humilho e oro. Mas veja uma coisa interessante, não foi primeiro a oração. Ele disse, se o meu povo se humilhar e orar. Sabe por quê? Porque ele estava dando a deixa de como queria a oração. Não é uma oração, irmão, egocêntrica, para aquilo que eu quero. Senhor, abençoa a minha vida. Ai, ai, ai. É quinta-feira, viu, irmão? Senhor, abençoa a minha casa. Não, irmão. Senhor, nós nos humilhamos como igreja. Senhor, nós nos prostramos como corpo de Cristo. Nós nos prostramos como representante teu aqui na terra. Tem de misericórdia do Brasil. Tem de misericórdia de Russas. Arabaxu de Candará. Porque a oração não é uma oração de soberba. A oração que vai mover o céu nesse tempo é a oração de humilhação. Mas a gente só vê aí na internet, irmão, receba, vai dar tudo certo, não tenho nada contra isso, já falei, mas a gente tem que ter discernimento espiritual, irmão, saber o tempo que nós estamos vivendo. É tempo de chorar, irmãos, é tempo de dobrar o joelho, é tempo de lamentar pelo pecado ter aumentado, por as pessoas não quererem saber mais de Deus. É tempo de se humilhar e orar. Como Deus quer essa oração? Debaixo da humilhação. Por quê? Porque a oração, ele move os céus. A oração, irmãos, entendam uma coisa. Ele pega o que é natural e leva para o sobrenatural. Você entende isso? É por isso que a igreja não pode parar de orar. É por isso que a igreja não pode parar de se humilhar. Por quê? Porque é a oração que move os céus. É a oração que faz o sobrenatural. Olhe para a Bíblia. Nos momentos mais difíceis, Pedro estava lá preso. Lembra? Aí a Bíblia vai dizer que a igreja estava em contínua oração. Eu estou falando, citando esse texto que está ligado aqui, para você entender que eu estou falando o que é o sobrenatural de Deus. Irmão, para Deus mudar esse quadro é rápido. Para Deus acabar com essa pandemia é rápido. O que está faltando é a mim e a você se humilhar verdadeiramente, se prostrar, chorar, se espernear. Ei, irmão, lá baixuiandecova nagasébia. Orar. Agora é orar mesmo, irmão. É botar o joelho no chão. É que nem, sabe, o menino que quer muito uma coisa e fica aperreando o seu pai, puxando ali na calça dele, na baia da saia e pedindo até o pai, aleluia, atender o seu pedido. É assim que a igreja tem que se manter nesse período difícil. Por quê? Porque se eu me humilhar e orar, ele ouvirá dos céus. Isso é muito forte, irmão. Preste atenção. A oração é o sobrenatural que traz, metaforicamente eu estou falando, o céu para a terra. É onde a igreja experimenta o poder de Deus. Então, irmãos, o tempo está difícil, tá? Não deixe a depressão te pegar. Não deixe o desânimo te parar. Ah, irmãos, eu não estou podendo ir para a igreja. Faça um cantinho na sua casa. Separe e vá se humilhar naquele lugar. Vá orar, não só por você, não só pela sua família, mas ore pela nação. Ore por aqueles, aleluia, que estão lá fora, que não conhecem a Deus. Se humilhe, se derrame. Porque, irmãos, a palavra, ela é verdadeira. Deus não teria colocado essa palavra no meu coração se Ele não quisesse falar conosco nessa noite. É tempo de se humilhar, irmãos. O tempo agora, a gente precisa discernir cada tempo. O tempo agora não é de oba-oba, é de se humilhar. É de se prostrar, abaixando a arábia. É camanto lebecheve, irmãos. É de se aproximar de Deus. É de se converter dos maus caminhos. É de pedir perdão dos pecados. Meu Deus, eu não vou nem falar.
É porque tem crente, irmão, que acha que nem peca mais. Está entendendo, irmão? Aí as pessoas não entendem, não, irmão, mas está tendo um grande avivamento. Irmão, avivamento tem nada a ver com isso. Avivamento tem nada a ver com enxamento. Eu não vou dizer o nome da igreja não, por questão de ética, mas eu estava vendo um vídeo aí de um lugar aí. Irmão, misericórdia. Que era aquilo, Jesus? Meu Deus, o que está acontecendo com o evangelho de Cristo? O que está acontecendo aí? Aí as coisas acontecem, as pessoas não entendem. É Deus chamando a atenção. Ei, irmão, ei, Deus chamando a atenção. Se volte para mim, se volte para a verdade, se volte para o evangelho genuíno, se volte para o evangelho que ainda diz que o que é errado é errado. Ei, irmão, eu estou aqui nessa doutrina e Deus está ministrando no meu coração essa palavra para mim e para você. Que tempo nós estamos vivendo, irmão? Tem lugar aí, irmão, que a gente chega e não consegue nem discernir que é uma igreja. Aí o camarada diz assim: não, é porque você é quadrada. Não, irmão. Uma vez eu escutei algo muito interessante daquele filósofo Mário Portela. Ele disse, irmãos, que o que é antigo, mas é princípio, não deve ser mudado. Porque é aquilo que mantém o homem no caminho reto. É o que está acontecendo. Estão mudando, não é uma questão de ser quadrado, mas é que estão mudando os princípios. Aí Deus diz: ei, chegou o tempo de se humilhar. Chegou o tempo de se voltar para os meus caminhos. Então vamos orar, irmãos. Vamos rasgar a nossa veste. Vamos se humilhar. Aleluia. E vamos crer que Deus vai intervir nesta nação, vai intervir nesta cidade com o seu poder. Aí o texto vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar. Aí eu te pergunto, irmão, orar não é a mesma coisa que buscar a Deus, não? Deus estava dizendo, sabe o que, irmãos? Deixem essa vida religiosa, irmão. Vocês precisam verdadeiramente me buscar. Vocês precisam verdadeiramente, o significado dessa palavra é esforçar-se para achar ou descobrir. Ou seja, irmãos, nunca nós devemos parar de nos esforçar para buscar a vontade de Deus. Por que nós passamos tempos difíceis? Porque a gente ora por tudo, mas não ora para buscar a vontade de Deus. Como assim, irmãos? É da vontade de Deus a maneira que eu estou conduzindo essa igreja. É da vontade de Deus a maneira que eu estou conduzindo a minha vida. É da vontade de Deus a maneira que eu estou conduzindo o meu casamento. É da vontade, é da vontade de Deus a maneira que eu estou, aleluia, conduzindo o meu ministério. Entende isso, irmãos? Você consegue compreender isso? E Deus está balançando, Deus está chacoalhando. Por quê? Porque a gente está um pouco longe daquilo que verdadeiramente é conhecer a Deus. E Deus está dizendo: me busca. Ou seja, se esforce para descobrir o que verdadeiramente eu tenho para vocês, o que verdadeiramente eu tenho para a minha igreja, o que verdadeiramente eu tenho para o teu casamento, o que verdadeiramente eu tenho para o teu ministério. A vontade de Deus, irmão, é esquadrinhar, irmãos, é examinar. Quando o homem entender, compreender a verdadeira vontade de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja e para aquilo que está ao seu redor, irmão, pode ter certeza, algo extraordinário de Deus vai acontecer. O que é que vai acontecer? Deus vai ouvir dos céus, vai responder e vai sarar a terra, vai trazer cura, vai trazer produção. Labaracá, labaxé, decanarada. Então, irmãos, é um momento difícil, é um momento doloroso, é um momento de perca, mas é um momento também de buscar a verdadeira vontade de Deus.
Você compreende isso? E o que eu vou falar aqui, irmãos, parece um paradoxo. Porque no início ele vai dizer assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos parafrasear isso aqui, vamos trazer para o dia de hoje. Se a minha igreja me buscar, quer dizer o quê? Que não estava buscando. Se orar, porque não estava orando. Porque ele disse: se o meu povo, é o meu povo. Ele estava dizendo: o meu povo está longe de mim. Eu não estou conseguindo, aleluia. Então meu povo precisa o quê? A voltar a orar, a voltar a buscar. Aí ele diz algo muito forte, irmão: e se converter dos seus maus caminhos. Que isso quer dizer? Deus estava querendo dizer, se houvesse algo difícil, lembra do versículo 13, fome, peste. Se o gafanhoto comesse toda a plantação, se não houvesse prosperidade, o povo dele se humilhasse, a bênção viria sobre aquela nação. Aí eu te pergunto, irmão, será que o tempo que nós estamos vivendo não está tão atual com o texto que eu li agora? Declínio espiritual, momento de crise, mas Deus tem um povo. E Deus tem uma promessa para esse povo. Só que Deus está dizendo para mim, para você: ei, ore, se humilhe, busque e se converta dos seus maus caminhos. Se converter é mudar o curso de vida. E isso, irmãos, o que eu vou falar aqui, eu nunca prego uma mensagem sem orar, e Deus é testemunha. E eu orei para pregar o que eu estou ministrando aqui, e essa palavra é para mim e para você. Se converter, irmão, dos seus maus caminhos, está relacionado ao curso de vida. Porque às vezes nós achamos, porque estamos na igreja, porque eu prego, porque eu faço parte do ministério, eita Jesus, me cobre com o teu sangue, nós estamos andando no percurso de vida correto, que agrada a Deus. A gente está tão preocupado em fazer, e às vezes não se preocupa em ser. E Deus, Ele não quer só que você faça, Ele quer que você seja, porque o que vai resplandecer o nome dEle é aquilo que eu sou. E Deus está dizendo aqui em Crônicas 7,14, olha o que ele diz: se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, Deus olhava e via alguma coisa errada, via algo mal no seu povo. E se converter tem a ver com o que eu já falei, com o curso de vida. A minha vida precisa ser uma vida agradável a Deus. A minha vida precisa ser uma vida de obediência a Deus. O povo, irmão, aparentemente era para estar tudo bem, não era o povo de Deus. Ele não disse: o meu povo, o povo santo, a nação santa, o sacerdócio real, aleluia, se humilhar. O que é que Deus está dizendo? Está faltando humilhação. Me buscar, está faltando me buscar mais. Orar, não está falando comigo. E se converter dos seus maus caminhos. Porque, irmãos, olha para cá, pecado não é só usar droga. Pecado não é só se prostituir. Pecado não é só ser bebarrão. Não. Pecado é não amar o próximo. Aí eu te pergunto: será que a igreja está amando? Será que Deus não está dizendo: a igreja precisa voltar a amar, se converter ao princípio do evangelho, aquilo que Jesus falou? Jesus disse lá: quer saber qual é o verdadeiro evangelho? Quero. Qual é o verdadeiro evangelho? É pular, é falar em língua? Não. É pregar? Não. O verdadeiro é ajudar as viúvas, os órfãos, o pobre, o necessitado. É o verdadeiro evangelho. E quando a gente se voltar para Deus, com certeza Deus se voltará para o seu povo.
E tudo que está acontecendo cessará sem dúvida, porque há uma certeza naquilo que Deus disse. Por isso que o tema foi quando Deus se inclina para nós em tempos difíceis. Você está num tempo difícil, eu estou num tempo difícil, o mundo está num tempo difícil. Está aqui a receita, irmão. Está aqui, ó. 2 Crônicas 7,14. Muita gente pergunta, meu Deus, o que fazer? Está aqui, ó. Se humilhe. Ore, busque a vontade de Deus para a sua vida. Lá baixando a Arábia. Veja aquilo que precisa ser mudado. Se volte para Deus. E aí ele vai dizer, ele vai fechar o seguinte, irmão, olha para cá. Eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Quando é que Deus vai ouvir? Quando eu orar de qualquer jeito? Quando eu estiver de qualquer jeito? Não, olha a sequência que Ele vai dar. Quando o povo se humilhar, buscar, se voltar para mim, ou seja, mudar o seu percurso de vida, eu ouvirei dos céus. Aí Ele vai dizer, e sararei a sua terra. Irmãos, olha para a Bíblia. Inúmeras vezes Israel, olha como Deus é amoroso. Tem gente que não entende isso aqui, irmão Erros. Tem gente que não entende. Israel saiu da presença de Deus, Deus permitiu o cativeiro. Amor de Deus. Vestígios da graça de Deus já no Antigo Testamento, porque Deus conhece o coração do homem. Deus conhece o meu coração ruim, irmão. Deus conhece o coração do homem. Aí, o que acontece? Deus é tão amoroso que permitia algo para quê? Para que o povo se voltasse para Ele, para que o povo se arrependesse. O povo estava na idolatria, o povo estava se casando com pessoas de tribos diferentes. Aí Deus permitia. Quando Deus permitiu, o que acontecia? O povo se voltava para Deus. E o mais lindo, Deus restaurava. Deus fortalecia, Deus levantava. Ei, deixa eu lançar uma palavra para você. Se nós nos humilharmos, se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós mudarmos o percurso da nossa vida, ei, vai vir, aleluia, a restauração de Deus para nós. Mas é tempo de orar. É tempo de buscar. Ele diz, eu ouvirei dos céus. Ele faz o que, irmão? Ele dá uma certeza. Irmãos, quando Deus se inclina para nós em tempos difíceis, quando eu me humilho, quando eu busco, quando eu oro, baixando a Arábia, quando eu, aleluia, me volto para Deus, Ele ouve dos céus, e além de ouvir, Ele sara a terra. Sabe o que é sarar, irmão? Você já viu uma ferida? Que ela está ali, incomoda, dói. E aí quando você começa a cuidar dela, a tratar ela, ela vai se fechando até sarar. Pois é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas. Jeremias 8:22 vai falar, irmão, do bálsamo Gileade. Ei, talvez esteja doendo o momento que você está passando. Talvez esteja doendo o momento que você está passando. Mas eu quero dizer para você que o bálsamo Gileade vai vir sobre a sua vida. O que era o bálsamo Gileade? Era um óleo que servia para muitas coisas, mas a sua principal utilidade era para sarar feridas. Porque quando o crente se humilha, quando o crente busca verdadeiramente a vontade de Deus, quando o crente se volta para Deus, irmão, coisa extraordinária acontece, não só externamente, mas interiormente. Deus quer sarar a nossa terra e curar as nossas
feridas. Então, irmãos, como hoje era um culto de doutrina, foi essa a palavra que Deus colocou em meu coração. Então, nós vamos orar agora, como disse a palavra, vamos nos humilhar diante de Deus. Eu não sei como é que você vai orar aí na sua casa, tá bom? Mas orem. Rasgue as suas vestes, vamos orar por o momento que estamos vivendo, vamos orar por cada pessoa, vamos orar por Russas, pelo Brasil. Oremos em nome de Jesus. Pai, como disse a tua palavra, Senhor, eu quero nesta noite, Pai, junto com a tua igreja, se prostrar, Pai. Te pedir perdão, Pai, pelas nossas falhas, te pedir perdão, Pai, pelos nossos pecados, Pai. Deus, pelas vezes, Pai, que sem querer ou conscientemente ferimos a tua santidade, que não andamos segundo a tua vontade. Deus, nós nos prostramos, Pai, nós nos humilhamos, Senhor, porque a tua palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então nesta noite, Pai, nós queremos não rasgar, Senhor, aleluia, as nossas vestes, Pai, aleluia, físicas, mas nós queremos rasgar as nossas vestes espirituais. Senhor, tem de misericórdia desta terra, Senhor, tem de misericórdia da cidade de Russas, Pai, olha para a tua igreja, lembra que no meio dessa pandemia, tem um povo lavado, tem um povo remido pelo sangue do Cordeiro. Lembra, Pai, que a tua igreja está no meio dessa aflição. Se compadece de nós, Pai. Senhor, tem de misericórdia das nossas vidas, Pai. Senhor, chega com compaixão, chega com graça, Senhor, em nome de Jesus. Cessa, Pai, este vírus maldito, Pai. Deus, estende a tua mão, Senhor, para a cidade de Russas, estende a tua mão para o estado do Ceará, estende a tua mão, para esse Brasil, Pai, e entra com providência, Pai. A tua palavra nos garante nesta noite, se a gente se humilhar, se a gente buscar, se a gente se voltar para ti, tu ouviria do céu. Pai, responde, Senhor, nesta noite, que seja, meu Deus, algo extraordinário de Deus. Eu oro pela vida dessa pessoa que está ao vivo agora, essa pessoa que está, aleluia, com síndrome do medo, esta pessoa que está com pânico, esta pessoa que está com medo de sair de casa. Senhor, em nome de Jesus, fortalece com teu espírito essa pessoa que tem um ente querido, Pai, que infelizmente foi acometido por esta Covid. Pai, chega curando, chega restaurando, chega trazendo cura, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que essa palavra fique em nossos corações. E se nesta noite tem alguém assistindo essa live, e essa palavra falou no teu coração, e você disse: eu preciso se voltar para Deus, eu preciso mudar o percurso da minha vida e buscar esse Deus que ouve, esse Deus que sara a terra. Eu preciso me humilhar, irmão, porque se humilhar também é reconhecer que precisa de Deus. Quantas pessoas, irmãos, ainda estão presas no vício? Quantas pessoas estão presas na droga, no álcool, na prostituição? Quantas pessoas estão com depressão, mas não se humilham e dizem que precisam de Deus? Então, nesta noite, se tem alguém assim que está afastado e quer se reconciliar, eu peço a você que você coloque aí para a gente orar por você aí na live. Se você está afastado, mas essa palavra falou com você, você sentiu de Deus, você coloca aí: eu quero voltar. Ou se você quer aceitar Jesus, nós te convidamos para você fazer essa ação aí. Coloca no comentário: eu quero voltar para Jesus. Você quer se humilhar, você quer se prostrar diante dele. Essa palavra falou com você.
Essa palavra tocou no teu coração. Quando eu estava pregando, você sentiu que era com você. Coloque aí. Porque Deus quer sarar a tua terra. Se não tem ninguém nesta noite, nós vamos encerrar o culto. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.